bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, eu converso com Thaís Boamorte, que é a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ponta Grossa. E a gente fala sobre o Dia Nacional e Internacional de Combate à Homofobia. Tem também um papo com a médica alergologista Leilane Nogueira, e ela conta sobre alguns cuidados que as pessoas precisam ter nessa época de chegada do frio. E a gente tem uma conversa também com a Camila Klippel, que faz mentoria em pensamento positivo e ensina que alegria é uma coisa que se escolhe. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Dentro da proposta dos meses, das semanas temáticas, maio tem diversas comemorações, só que por conta do foco de todo mundo na pandemia, muitos assuntos acabam não sendo trazidos com o ênfase, com o destaque que esses assuntos merecem. Entre esses assuntos, 17 de maio é o Dia Mundial e Internacional, né, e o Dia Nacional de Combate à Homofobia. Um assunto que merece ser muito destacado, porque pelo menos todo dia alguém é morto no Brasil por homofobia ou transfobia. Isso é muito grave. Para falar sobre isso, sobre esse dia de combate, eu recebo hoje a Thaís Boamorte, que é da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Ponta Grossa, e que tem aí esse foco de trabalho, de atuação, justamente na proteção dos direitos da comunidade LGBT. Thaís, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós comemoramos sempre, comemoramos não, a gente fala que o dia 17 de maio é um dia de luta, de resistência, mas também de mostrar muito amor ao próximo. O Brasil, infelizmente, é o país que mais consome serviços de pessoas trans, na questão do sexo, de prostituição de pessoas trans, mas também é o país que mais mata trans. Infelizmente, ainda a gente vive esse cenário muito do preconceito, muito do não respeito ao próximo e à diversidade. Uhum. E você tem essa questão, quando você fala trans, você tem... Aí todo mundo coloca assim no mesmo balaio o transgênero, ou, né, ou que trabalha como travesti. Exatamente. Aí vira uma confusão. A comunidade LGBTI, na realidade, ela é uma frágil como um todo. O Dia de Combate ao Dia Mundial de Combate à Homofobia, LGBTI-fobia, dia 17 de maio, é para trazer justamente isso. Esse ano, infelizmente, em decorrência do corona, as comemorações foram de outras formas, de forma virtual, pequenos vídeos que a gente fez. Mas é uma luta muito insistente, não é só. A violência, ela não é só a violência física que a gente fala, então é a violência verbal. Assim como a violência contra a mulher, a violência contra o LGBTI é também a violência verbal, a violência psicológica, a violência financeira. E, óbvio, infelizmente, a agressão física que chega muitas vezes até a morte. E que é motivada única e exclusivamente porque a pessoa é diferente. Exatamente, de você, por né? não respeitar a diferença do outro. Não respeitar aquela pessoa que tem uma orientação sexual diferente que você, ou uma identidade de gênero diferente, porque as pessoas, elas têm muito o ódio dentro de si, e isso move muito. E bem nessa semana de combate, que foi agora domingo, né, infelizmente teve um ativista transexual, não aqui do Paraná, mas de outro estado, que ele não aguentou a pressão e o preconceito e acabou se suicidando. Isso é também uma questão que precisa ser muito levantada, né? Porque existe um índice muito alto de depressão, de suicídio, às vezes até de consumo de drogas, né? Justamente como forma de se defender, né? De se proteger de uma realidade tão difícil. Sim, é muito grande. A saúde mental do LGBTI, agora, em época de pandemia, muitos LGBTIs estão com a família homofóbica homotransfóbica dentro de casa,
sem saber onde recorrer, como ficar, porque não aceitam o diferente. É muito visto sempre aquele da caixinha, que você tem que casar e crescer, né? E casar com o seu sexo oposto. Com o sexo que você nasceu, você tem que se identificar. Se você gosta mais de um gênero, você é dito como estranho, indeciso. É muito complicada essa questão da violência com o LGBTI. E como recentemente o STF, ele equiparou a LGBTI-fobia com o crime de racismo. Não é que o LGBTI se tornou crime, é equiparado à lei do racismo. É o dito que os doutrinadores e o próprio STF entendeu como um racismo social. Essa nova nomenclatura do LGBTI ficou como um racismo social, uma forma de discriminação por causa da sua identidade de gênero e orientação sexual. Quer dizer, então, a homofobia, a homotransfobia, propriamente dita, ainda não está criminalizada, não, né? Tá sim, tá equiparada à lei do racismo. Ok. Com os mesmos termos que uma lei do racismo tem, inafiançável, imprescritível, todo o que a lei do racismo protege da questão de raça e cor, o LGBTI também tem esta proteção. Cabe à delegacia e ao promotor enquadrar esse crime de LGBTI-fobia nessa lei do racismo. E aí que entra a dificuldade. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar. Em termos práticos, legais, né? Na prática jurídica, o que é que isso trouxe de avanço? Trouxe muito avanço, porque antes, você, um LGBTI que sofria uma discriminação, uma calúnia, uma difamação, era equiparado como uma injúria. Uma injúria, se você pegar o crime de injúria, tem no artigo injúria racial. O LGBTI se encontrava na injúria comum, que a gente fala, que um cisgênero sofreria. Agora, com a equiparação do racismo, ele pode muito bem ser enquadrado com a questão da injúria racial. A questão do racismo é diferente de uma calúnia e uma difamação, que você fala do coletivo, você diminuir aquela pessoa por ser negro, por ser de outra cor, de outra etnia, e agora também por ser LGBTI. Ah, então, e aí ele pode procurar, que você estava falando que na hora desse enquadramento criminal é que existe a dificuldade. Isso, exatamente. Infelizmente, a gente ainda peca pelo racismo estrutural, né? Como já tem dificuldade o movimento negro de ter os crimes de racismo enquadrado em racismo e não em injúria racial, a comunidade LGBTI também está tendo essa dificuldade de passar para uma injúria, uma calúnia ou um crime de agressão e lesão corporal comum e não do crime de LGBTI-fobia. E aí, nesse viés, é uma das atuações da OAB. Da comissão. A comissão, junto com outras ONGs, né, a gente traz. A comissão em si é mais para trazer a questão de caráter informativo à população. Hoje, eu, além de estar na Comissão da Diversidade aqui da OAB, eu faço parte do grupo da Aliança Nacional LGBTI. Eu faço parte dessa instituição, que é uma ONG não governamental, que a gente traz também o caráter informativo e também lança campanhas e traz todo o apoio jurídico social que traz. Então, as duas trabalham lado a lado. A OAB para trazer o caráter informativo e o caráter social que a própria OAB tem. A comissão tem esse caráter. Hoje nós estamos, além de estar dentro da própria OAB, nós temos cadeira cativa junto ao Conselho Municipal LGBTI, que agora em março foi a eleição. Nós, como cadeira cativa, sempre a OAB vai estar sendo representada por alguém da comissão. Então, a gente traz juntamente, sempre trabalhando com a população, esse caráter informativo. Quando teve recentemente a questão da lei da escola sem partido, que hoje está em vistas, não foi ainda votado aqui em Ponta Grossa, a comissão esteve lá, a gente está vendo bem a questão do caráter institucional, porque logo em seguida teve a decisão do STF que a questão da escola sem partido, a questão de tratar de ideologia de gênero, a falácia da ideologia de gênero dentro das escolas é uma norma inconstitucional, não por tratar da ideologia de gênero, mas por ser se você for olhar o Plano Nacional de Educação, quem deve modificar, não é município, é o governo federal. Então, por isso que a gente está analisando essas questões junto com a OAB aqui de Ponta Grossa, com a OAB do Paraná,
se esse projeto tá, a gente já conversou com alguns vereadores também. Então, a OAB, a comissão, ela trabalha dessa forma. A gente trabalha como um todo, além de promover palestras, eventos, a gente também vê toda essa questão de legislação. Thaís, e essa tão falada ideologia de gênero, é proibido nas escolas, a ideologia de gênero que falam e falam. O que se referem, afinal, o que é a tal ideologia de gênero e por que ela é tão ameaçadora para alguns? Na realidade, a pessoa que fala que o LGBTI quer trazer uma ideologia de gênero dentro da escola, ela não sabe o que está falando. Porque, na realidade, o que a gente quer trazer, enquanto comissões, enquanto ONGs, da questão do LGBTI é a proteção, seja do LGBTI, seja da mulher, seja do negro, é para inibir qualquer tipo de violência de gênero. E ainda muitas vezes a questão do abuso. A gente viu que em algumas palestras que tratam sobre a questão de gênero, de assédio, de tudo, dos crimes sexuais, as crianças contaram para os professores, para os diretores isso. Então, não é querer transformar ou trazer a cura gay. É justamente um caráter informativo de trazer para aquela população que já está fragilizada informação e aonde que deve recorrer. E às vezes, seja ela LGBTI, seja ela mulher, essa informação que vai ser dita. Não é querer transformar ninguém aquilo, porque ninguém se transforma, as pessoas nascem assim. Exatamente. Quer dizer, você não vai ter um manual de instruções nem para transformar um hétero em gay, nem vice-versa, né? Exatamente. Essa questão da cura gay não existe, é uma falácia. E muito menos transformar alguém em gay, né? Exatamente. E aí, como é que aqui em Ponta Grossa vocês estão trabalhando nessa linha de atuação? Aí você falou, né, do Conselho Municipal. O Conselho Municipal em Ponta Grossa foi pioneiro, mas ele estava meio adormecido, Ele estava né? meio adormecido por questões políticas. Agora a gente está voltando, né, aos nossos eventos, para também, porque o Conselho tem lei orgânica que regulamenta, foi um dos pioneiros aqui do Paraná. Então, não tem o porquê ficar parado e deixar a população LGBTI desamparada. Então, conta com assistentes sociais, conta com a comissão da OAB, conta com ONGs, ONGs que já estão estabelecidas há mais de 2 anos na cidade, para a gente fazer o trabalho em conjunto, que é priorizar o LGBTI em situação de vulnerabilidade e trazer o conhecimento dos seus direitos como LGBTI, como pessoa. Como cidadãos. Como cidadãos. E nessa experiência, nesse trabalho que vocês têm feito com a comunidade LGBTI, quais são os principais desafios que eles enfrentam, além do óbvio do preconceito, né? Hoje, se você for ver bem, o LGBTI, o principal é o preconceito. Porque a gente conseguiu várias conquistas, seja recorrendo ao STF, de o casamento igualitário. Então, o homoafetivo pode muito bem casar em cartório civil, que o casamento vai ser reconhecido como uma união estável, vai ter todos os direitos do casal, separação, a questão da adoção. Então, teve também a equiparação à LGBTfobia, a equiparação ao racismo. O pessoal os transexuais e transgêneros, eles tiveram a conquista do nome social recentemente também. Antes, você tinha que fazer todo um processo enorme, um imbróglio, uma questão burocrática muito grande, de você juntar vários laudos, vários documentos, estudo social, psicólogo, para mostrar que você realmente estava bem consigo mesmo, escolher aquele nome. Uma época, uma cirurgia de resignação para as mulheres trans. Hoje é só ir no cartório com toda a documentação solicitada e consegue fazer a retificação do nome social. Essas escolas aqui no Paraná também são pioneiras nisso. Em 2009, teve uma portaria determinando o uso do nome social aos maiores de 18. Em 2012, para os menores de 18 anos, do uso do nome social. A UEPG já aceita no vestibular e algumas outras instituições a questão do uso do nome social. Então, com relação a direitos, a gente está muito bem amparado. Agora, recentemente, há umas 2 semanas atrás, a questão da doação de sangue por homens gays, que não poderia ter, e por transexuais. O STF
conseguiu essa questão. Então, os direitos estão indo caminhando devagar. Só que, ao mesmo tempo, o preconceito também está vindo. Então, a gente precisa muito mais lutar com relação ao preconceito das pessoas do que questão de luta de direitos. E manter esses direitos que a gente conquistou nos últimos anos. E a impressão minha, ou parece que a cada avanço de direito, o preconceito aumenta? Não, a impressão é o que está realmente acontecendo. A gente vive numa situação atual que o preconceito está muito forte. Ora velado, ora nítido. O Brasil não consegue diminuir os números de morte de LGBTI, seja assassinato, seja agressão. A violência LGBTI está muito forte, está muito em evidência. O pessoal que ele não respeita, ele acha que a gente está querendo tirar direitos deles. Na realidade, a gente quer equiparar, a gente quer ter os mesmos direitos que qualquer cidadão tem. A gente quer ser visto como um cidadão comum. Sim. Importante, não querendo dizer o que a gente faz ou deixa de fazer, é aquela história, o que fica entre quatro paredes, e muita gente se envolve justamente nisso. Sim, mas orientação sexual, designação, identidade de gênero, não define uma pessoa. Eu acho, pelo menos, o que define uma pessoa é o caráter, exatamente. Né? A gente sabe que tem héteros com mau caráter, assim como tem LGBT com mau caráter. E não é isso que define a gente. A gente tem que ser definida pelo caráter e não pelo que a gente se identifica ou se relaciona. Cor, raça, orientação sexual, religião, identidade de gênero, profissão. Muitas vezes as pessoas são discriminadas pela profissão. Exatamente. A comunidade travesti e transexual é a que mais sofre. Eu falo assim, e é um sentimento muito horrível que a gente tem de falar, porque eles não são inseridos no mercado de trabalho, eles não têm a questão da busca pela educação, muitas vezes são privados, são expulsos de casa muito cedo, e o único meio que eles acham ainda, hoje em dia, é a prostituição. A gente sabe que em outras cidades, ou aqui mesmo em Ponta Grossa, tem algumas empresas que querem fazer a empregabilidade dessa população, mas ainda é muito pequena. Olha, mas já é um avanço, né? E o pessoal lá da OAB e tal, pessoal que precisa de atendimento com vocês, é só procurar, por telefone, por redes sociais, indo na OAB? A gente fala que tem o site da OAB, a página da comissão, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente está. Passa ali as dúvidas, informações, questão de denúncia também, a gente vai saber orientar a pessoa que nos procurar e passar bem certinho as informações, qual ONG deve procurar ou qual serviço deve procurar. Pode entrar nas redes sociais para nós, que a gente vai sempre comunicá-los da melhor forma e informar o direito. Que ótimo. E não deixe nada passar barato, né? Não. Procure o seu direito. Procure o seu direito. Eu acho que é do ser humano sempre correr atrás do seu direito. Tá certo. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente está sempre aqui à disposição para divulgar. Nós também, a OAB, estamos sempre abertos à população para nos procurar, seja pela comunidade LGBTI, seja das outras comissões. Nós somos hoje mais de 40 comissões. Então, essa gestão da OAB é muito em prol da comunidade. Então, a gente tem comissão da mulher, comissão da diversidade sexual e de gênero, comissão do direito animal. Então, a gente tem várias comissões que pensam no bem-estar da população. Tá certo. O pessoal tem mais é que aproveitar, né? Exatamente. Thaís, obrigada e bom muito trabalho para vocês. Igualmente, obrigada. Boa semana. Obrigada. E no próximo bloco, a gente vai conversar com a doutora Leilane Nogueira, alergologista, que vai falar sobre alguns cuidados agora com a chegada do frio. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Estamos nos aproximando do inverno, já temos aí noites mais frias, dias quentes, um tempo seco, muita poeira, quer dizer, está virando o paraíso dos alérgicos. Aí, juntando isso a essa época que estamos vivendo, que vem chegando as gripes, os resfriados e mais a Covid-19. O mar realmente não está para peixe, né? Então, para saber sobre cuidados, eu recebo hoje a doutora Leilane Nogueira, alergologista, que vai contar para a gente aí um pouco como se cuidar, como se prevenir. Leilane, prazer te receber, seja bem-vinda.
Prazer é todo meu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. E assim, agora vai virar uma bagunça, né? Agora, seja o que Deus quiser. Exatamente. Porque a gente tem toda essa questão do Covid, né, que está bem complicado, todo esse momento que a gente está vivendo. E essa época é sempre a época das gripes e resfriados. Claro que esse ano a gente tem a questão das crianças que não estão na escola, que a escola, querendo ou não, é o maior disseminador, né? A criança vai, pega do coleguinha, leva para casa, passa para a mãe, para o pai, para os avós. A gente não tem isso esse ano. Mas, de qualquer maneira, é um período sazonal, né, de muitos vírus que acabam acontecendo mais nesse período, e a gente tem as gripes e resfriados. E os pacientes alérgicos, que têm quadro de rinite, de conjuntivite alérgica ou de asma, esse também é um período muito crítico, né? Então, a gente tem essa questão da poeira, né? Porque a poeira é o que mais causa alergia, né? Na verdade, quando a gente fala de poeira causando alergia, é mais o ácaro que mora na poeira. O ácaro é um bichinho que mora na poeira, né? Então, esse período agora, primeira questão assim, começa a esfriar, tira cobertor, tira casaco de lã, tira a blusa que está guardada no armário, e tudo que fica muito tempo guardado vai acumular muita poeira e, consequentemente, muito ácaro. Tem a questão da umidade. O ácaro, ele é um bicho que gosta muito de umidade, né? Então, esse ambiente, apesar que agora a gente tem tido dias secos, né? Mas no inverno a gente fica com tudo mais fechado, às vezes tem períodos que estão muito chuvosos, né? Isso acaba deixando as casas mais úmidas também. Fica mais em ambiente fechado, fica mais dentro de... Agora está todo mundo dentro de casa, né? Mas fica nesse período do inverno, né? Mais ainda. Então, os pacientes costumam ficar mais alérgicos. Então, agora está tudo misturado, né? Covid, é gripe, é resfriado e rinite. E alergias, né? E aí, o paciente, coitado, fica como? Porque, agora... vamos dizer, ele tem um mal-estar, com congestão nasal. Pode ser tudo isso? Aí, como é que o paciente vai saber o que ele está evoluindo? Porque a alergia não dá febre, às vezes dá, né? A febre mesmo, assim, aquela febre que você mede no termômetro a 38, 39, a alergia em si não dá. É só quando você tem alguma infecção associada com a alergia. Mas tem os outros sintomas que confundem, né? Então, se a gente pegar primeiro a rinite, né, o quadro respiratório alérgico. A rinite, então todos eles, né, gripe, resfriado, covid, rinite, pode fazer a congestão nasal. Ter o nariz entupido, ter nariz que escorre. Tosse é uma coisa também que pode aparecer em todos os quadros. Às vezes no resfriado um pouco menos, mas uma rinite pode vir com tosse, ou se a rinite está associada com asma, vem com muita tosse também. Só que o quadro alérgico tem muito a questão da coceira, né? Então o paciente coça muito o nariz, coça muito o olho, às vezes tem paciente que tem coceira no rosto todo, na garganta, no ouvido, então isso é uma característica da alergia, né? O espirro também pode estar em todos, mas o paciente alérgico, às vezes, ele tem crises de espirro, né? Tá, entra em contato com a poeira, faz aquele acesso de espirro. Ou, às vezes, espirros mais esporádicos também, né? E aí tem a coriza, tem a congestão nasal. Quem tem conjuntivite alérgica, tem muita coceira no olho, vermelhão, olho lacrimejando, que são nos dois olhos, né? Aí, quando a gente fala de gripe, a gripe já é o quadro um pouquinho mais grave, né? Porque é principalmente que a gente tem, né, do vírus influenza, que é o que a gente vacina todo ano. E, por sorte, esse ano teve uma procura muito grande pela vacina. Né? O pessoal estava bem consciente, né? Exato. Tudo que não foram se vacinar do sarampo, pelo menos a vacina da gripe foram buscar. Exatamente. Daí, isso é uma coisa boa, né? Porque comparado com o ano passado, ficou todo mundo com medo, resolveu realmente vacinar, isso é muito positivo, né? Mas a gripe, ela já é um quadro assim, que geralmente vem com febre, vem com tosse, mais intensa e pode ter uma evolução mais ruim, né? Tem, assim, uma potencialidade até de poder matar. Por isso que a gente, né, tem que vacinar, tem que tomar bastante cuidado. E aí o resfriado são sintomas de gripe mais leves, às vezes pode ter, às vezes o resfriado ele fica bem no meio do caminho, para confundir com uma rinite, confundir com uma gripe, mas geralmente é um pouquinho mais leve. E a Covid, que está uma bagunça, né? Que a gente ainda não sabe muita coisa sobre os sintomas mesmo dela, né? A gente tem visto o pessoal relatar de tudo, né? Desde o sintoma clássico da gripe, com a pneumonia, com insuficiência renal, com falta de olfato, falta de paladar. Quer dizer, e ainda as pessoas orientadas, sabiamente, claro, de não estar indo em ambiente hospitalar. E isso está complicando a vida das pessoas, né? Porque
Quer dizer, daqui a pouco, às vezes, ela pode estar com uma amidalite infecciosa grave e não vai no hospital achando que, né, que não deve. Como é que a pessoa deve proceder? Essa questão até que você comentou dos pacientes com outros diagnósticos deixar de procurar atendimento médico, desde o começo da pandemia foi uma preocupação, né? Eu sempre mantive até o atendimento dos meus pacientes, porque às vezes o paciente tem uma crise de urticária, tem uma crise de dermatite, ou tem uma reação alérgica muito grave. Isso para qualquer especialidade, né? Você tem as outras doenças, não pararam de acontecer por conta disso. Exatamente. E até o pessoal da cardiologia, eles até fizeram campanhas porque viram que os pacientes começaram a procurar menos o hospital por conta de sintomas de infarto. Então, houve uma mortalidade maior. Então, isso é muito grave, né? Às vezes, deixar tendo algum outro sintoma. Claro, quando a gente fala dos sintomas respiratórios, quando é sintoma respiratório leve, o ideal é realmente não procurar o atendimento se tiver a possibilidade de ficar afastado, né? Quem já está, tipo, em casa, ou quem no trabalho o patrão libera, só que infelizmente não é muito isso que acontece, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Né? Ou às vezes o paciente conversa com o patrão não quer afastar se não tiver um atestado de fato, né? Isso fica realmente muito difícil. E a Covid está, como você falou, tem paciente que não está sentindo cheiro, tem paciente que não está sentindo, está sem paladar, não está com gosto. A maioria dos casos, por sorte, são casos leves, né? Às vezes a pessoa pensa, se eu pegar Covid, vou ter que ser entubado e ir para o respirador. Não, a maioria dos casos são leves. Isso também está confundindo. Está todo mundo achando assim, que se você contraiu o Covid, o teu caminho natural e obrigatório é a UTI durante, sei lá, um mês no respirador. E não é bem isso. Claro que não. Por sorte, não é nada disso. Né? Então, realmente acaba, né, tendo essa confusão e essa dificuldade, né, para os pacientes saberem quando procurar e toda essa questão que o sistema de saúde está com essa dificuldade mesmo no momento. Né? E aí o pessoal, mesmo a própria, né, a própria medicação, porque você vê no caso, né, falou dessa questão aí do pessoal da cardiologia, mas a alergia também mata, né? A alergia é uma doença que foi subestimada por muito tempo, né, Leilane? Foi meio vista como frescura, né? Exatamente. Por muito tempo, isso é frescura, isso é uma coceirinha. E, no meu tempo, ninguém tinha alergia. Exato. Não, as pessoas só suportavam viver com os sintomas, né? Exatamente. Porque, assim, em termos de mortalidade, a alergia que tem capacidade de matar é especificamente a anafilaxia, que é uma reação alérgica mais grave, que pode fazer aquilo de fechar a glote, de ter inchaço, de ter queda de pressão, tem vários sintomas dentro da anafilaxia. E algumas reações de medicamentos mais graves, né? Que as pessoas falam Steven Johnson, coisas assim, que são mais perigosas. As outras doenças não têm tanto esse potencial de mortalidade, mas têm o potencial de atrapalhar muito a qualidade de vida, né? Paciente que vive se coçando, paciente que tem dermatite atópica, que é a pele extremamente ressecada, uma pele que dói, uma pele que sangra, paciente que tem rinite, está lá trabalhando, nariz escorrendo, está se coçando o tempo todo, paciente com asma, que tem enxio no peito, falta de ar. Então, asma também é uma doença que pode matar, esqueci disso. A asma também pode, né? Asma, com certeza, é uma doença que não tratada pode ser potencialmente fatal. Então, é questão de qualidade de vida, né? Antigamente, talvez não se buscava tanto essa questão da qualidade de vida em si e ficava como frescura, né? Só que hoje a gente vê que a gente tem muita opção de tratamento e de tratamento seguro, né? Também é muito importante. Porque a alergia não tem cura, né? Mas ela tem como você conviver com ela de um modo mais harmonioso, né? Você não precisa ser refém, né? Exatamente. Porque é aquela questão, às vezes tem paciente, eu não gosto de tomar remédio. Claro que tem remédios que às vezes fazem mais mal do que a doença. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só que a partir do momento que é um remédio que o paciente tolera, que não tem o efeito colateral assim que vai prejudicar a vida dele, é aquela coisa, será que é só porque eu não gosto de tomar remédio? Ou será que o pior são os sintomas da minha doença? Né? O que é pior? Tomar remédio ou sentir coceira, sentir incômodo, sentir todos os sintomas que eu tenho todo dia? Né? Então, tendo um diagnóstico correto, tendo uma orientação correta, o paciente fica bem. Ele vai ter uma vida normal, tendo que tomar remédio, mas uma vida normal, né? E no caso, por exemplo, situações, vamos dizer, de alergia alimentar, que é bem clássica, a pessoa que tem alergia, sei lá, camarão, frutos do mar, que é uma alergia comum, né? Ou amendoim. Isso provavelmente ele vai ter pro resto da vida. Ele nunca vai tolerar. Depende. Dificilmente, assim. Porque assim, a gente tem os alimentos que a gente sabe que são mais fáceis de serem tolerados ao longo do tempo, que são os alimentos que dão alergia principalmente em criança, que é o leite, o ovo, o trigo, a soja. Então, a maioria, assim,
5, 6 anos, a criança vai deixando de ser alérgica. Mas hoje a gente vê cada vez mais criança mais velha, entrar na adolescência, continuar com alergia, mas a tendência é que ela adquira uma tolerância, né? Que a alergia suma mesmo. Agora, a alergia tanto a frutos do mar e camarão, quanto a amendoim, e quando a gente fala de amendoim, pode ser das outras castanhas, nozes, todos os nuts, né? Podem também ter alergia, não só do amendoim, mas é caso a caso, né? São reações cruzadas dos alimentos. Isso já é uma alergia mais persistente mesmo, né? Geralmente pode acontecer de tolerar, mas na maioria dos casos não. Quem é alérgico ao camarão vai ser alérgico ao resto da vida, e a alergia do camarão pode ser uma alergia grave. Então não dá para, tipo, vou tomar um antialérgico e comer um camarãozinho. Melhor viver sem camarão, né? Exatamente. Acha algum substituto. A garganta fechada. Porque essa é uma alergia e assim, esse negócio de trancar a garganta é muito rápido, né? Você não tem muito tempo para acudir, né? Dependendo do caso, acaba tendo uma evolução realmente muito rápida. E se você está longe do hospital, ou se o paciente não tem o diagnóstico, não tem adrenalina autoinjetável, que é o remédio que ele mesmo se aplica, né? Realmente pode ter essa evolução e ser muito ruim. E aí, a dica para o pessoal aí que tá todo mundo em casa, vento encanado e tal. É melhor vento encanado do que casa fechada. Exatamente. E sol funciona? Colocar as cobertas, as jaquetas, tudo que vai usar, que tem frio vindo por aí, antes de usar, bota no sol? Essa é uma recomendação que eu sempre dou para os pacientes. Chegou essa época do ano, pega o cobertor, pega o edredom, as roupas, lava, depois de lavar, coloca no sol para daí usar, porque isso realmente faz com que tenham muitas crises de alergia. A casa arejada, ela vai ajudar também nessa questão da umidade, e se consegue, assim, em alguns lugares do ambiente bater o sol, isso também ajuda a diminuir a umidade da casa. Isso realmente é muito importante nesse momento. E no mais, Leilane, o velho e bom senso. Exato. Quer dizer, se você sentir que a coisa está evoluindo diferente do que você está acostumado, porque as pessoas mais ou menos conhecem o seu próprio organismo, né? Aí corra e não espere para procurar um médico. Exatamente, porque resfriado todo mundo já teve um ou vários durante a vida, né? Então, sabe realmente o que é um sintoma mais intenso, um sintoma mais leve. Então, se está leve, pode ficar em casa, é a orientação do momento. Agora, se está com uma evolução ruim, está sentindo algum sintoma a mais, ou se vê que é mais um sintoma alérgico que não está conseguindo controlar, aí é melhor realmente procurar um atendimento médico. Tá certo. Leilane, muito obrigada. Obrigada a você. Eu ainda queria falar com você sobre uma doença que não é alérgica, que é a urticária, né, que a gente conversou esses dias. Mas fica já o convite para uma próxima entrevista. Pode ser? Com certeza. Então eu vou te explorar várias vezes. Ai, que ótimo. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você, o prazer foi meu. No próximo bloco, a gente vai ver modos emocionais de enfrentar esse momento tão difícil. Um instante só e eu já volto, não saia daí. O clima está muito difícil para todo mundo, isso tem sido recorrente, seja no ambiente familiar, no ambiente corporativo, então nem se fala para quem pode estar dentro da empresa. O clima é de insegurança, o clima é de medo, todo mundo um pouco preocupado, um pouco cinzento, né? E como é que dá para fazer para dar uma equilibrada um pouco nesse clima, para dar uma melhorada nesse astral? Tem jeito. Eu soube que tem jeito. E sobre isso que eu vou conversar com a Camila, que trabalha justamente com esses encontros, como ela mesmo diz, de descompressão do ambiente. Camila, seja bem-vinda, prazer te receber. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Camila, você trabalha nessa área de mentoria. Isso. E nessa área corporativa, nesse ambiente corporativo. Exatamente. Como é que dá para descomprimir o ambiente aí? Hoje o meu trabalho tem se focado bastante em trabalhar o empreendedor, né, o comportamento empreendedor, para que ele possa se potencializar dentro da empresa nas suas atitudes, e também equipes empresariais, né? Eu tenho estudado muito essa questão de funcionamento de grupos, de times empresariais, e logo que nós começamos a voltar gradativamente, eu comecei a visitar alguns clientes e eu comecei a perceber essa depressão realmente dentro das empresas, esse clima extremamente pesado por inúmeros setores. Uma é a insegurança se você vai conseguir manter o teu emprego, a insegurança se a própria empresa vai conseguir se sustentar nesse momento, e fatores lá de casa também, né? Que
os filhos não estão podendo ir para a escola, a demanda das pessoas aumentou muito, que teve que virar professor, teve que virar cozinheiro, teve que virar um monte de coisa. E isso sobrecarregou e reflete diretamente dentro das empresas. E eu comecei a fazer dentro dos meus clientes essa reunião de descompressão. Às vezes, quando a empresa tinha um ambiente mais aberto, assim, eu faço as reuniões sempre de modo circular, com todo afastamento, com todo o cuidado. Mas é a oportunidade das pessoas poderem falar, principalmente o que estão sentindo, e daí eu desenvolvo algumas ferramentas, algumas dinâmicas, para que elas possam olhar para esse momento de uma maneira diferente. Porque a única forma das empresas conseguirem realmente se reerguer, enxergar as oportunidades, perceber inúmeras situações que podem ser aproveitadas neste momento é se você estiver com a tua cabeça boa. Então é extremamente importante nesse momento que você consiga fazer um esforço, e realmente aí é um esforço de estar bem e, se possível, estar feliz nesse momento. Olha que você já está passando por vários passos aí, vários degraus, um mais difícil que o outro. Esse negócio já está tipo videogame, né? Gamificação. Cada fase que você está passando aí fica um pouco mais difícil. Porque essa mentoria da formação da equipe, do espírito de equipe, já é um desafio, porque, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas a zona de conforto é o natural do ser humano, né? Com certeza, a zona de conforto, né? E quem resolver ficar aí nessa zona de conforto neste momento, esses sim, eu digo, estão no grupo de risco. No grupo de risco, tanto como funcionário como empresa, porque nós temos o grupo de risco da saúde, mas nós temos as empresas e as pessoas que trabalham dentro das empresas que também estão no grupo de risco. E eu tenho falado muito da importância neste momento de nós sermos essenciais, né? Que tem o álcool gel, eu sempre brinco assim, o teu produto, o teu serviço é álcool gel nesse momento, ele é desejado pelo cliente. Você como funcionário, você como empresa, você é álcool gel, você é essencial para o teu cliente, porque é esse olhar que precisa ser despertado, é olhar para o cliente, ouvir o cliente, entender onde está doendo, entender onde está realmente sangrando ali das questões pessoais ligados ao teu negócio, olhar para dentro do teu negócio e ver as potencialidades dele. Então, assim, o que nós realmente somos bons? A partir do que nós somos bons, a partir do que o meu cliente está precisando essencialmente, como que eu crio novos produtos e novos serviços. E aí a empresa consegue sair na frente de todo mundo, consegue realmente cumprir a sua missão, que é contribuir aí para um mundo melhor. E nesse momento, eu digo, embora as pessoas achem que nós estamos numa crise, nós estamos numa situação que nunca, jamais ninguém imaginava, as pessoas não sabem o que fazer nesse momento, mas nunca existiram tantas oportunidades. E aí, que você fala, nunca existiram tantas oportunidades. E, ao mesmo tempo, muita gente tem a sensação que tudo que podia ser inventado já foi, né? Sabe aquela conversa de vó assim, mas não tem mais o que inventar. E isso está nos obrigando a ver o mundo de outro jeito, né? Mudou tudo. E as pessoas estão descobrindo que tem muito o que inventar ainda, né? Os paradigmas caíram todos por terra, né? O que está acontecendo? O Covid, a gente pensa assim, nossa, agora está tudo diferente, eu vou ter que ser diferente e tal. O Covid, ele não criou nada de novo. Ele não trouxe nada de novo para o mundo. Todas as coisas que estão acontecendo, essa questão do home office, essa questão de um consumo mais social, essa questão de um maior compartilhamento das coisas, isso são tendências que já vinham, já existiam há muitos anos, só que de maneira mais lenta. Já existiam empresas tentando essa questão do home office, mas tinha medo. Já existiam empresas tentando ir para o digital, mas tinha medo. E o Covid, ele veio e acelerou. Então, ele é um grande catalisador do futuro. Ele veio para adiantar o futuro para a gente. Então, coisas que talvez aconteceriam daqui 3, daqui 4, daqui 5 anos, em 1, 2 meses, ele acelerou. E não vai voltar mais como era antes. Porque o que eu mais escuto dos funcionários, eu não vejo a hora de voltar como era antes. Não. O mundo já é diferente. As pessoas dizem, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. O que é que vai ser normal? Alguém sabe? É outro mundo que a gente vai viver, né, com coisas melhores, com coisas piores, mas tudo vai depender de como você vê isso.
E nessa reunião de descompressão, eu trabalho justamente essa forma de olhar. Porque você pode olhar para o problema, ficar reclamando, ficar murmurando, ficar chorando, ou você pode olhar para a solução que você pode criar e aí você sair maior e sair mais forte. E são essas pessoas que conseguirem ter esse olhar, que vão conseguir superar da melhor maneira possível e se reinventar, inovar, criar coisas que, se não tivesse essa situação, talvez elas não teriam essa coragem que hoje elas estão tendo, porque agora está permitido errar. Está totalmente permitido errar e o cliente está aceitando. É porque agora o que antes era experimental hoje é necessidade, né? Hoje é pura necessidade. Ou você faz, só tem desse jeito. E isso, da forma como você coloca, quer dizer, ainda, além de tudo, é um momento, mesmo com todo esse panorama, em que há escolhas. Mas com toda Você certeza. não é só refém de uma situação. Eu posso te dizer que eu sou totalmente feliz hoje. Porque eu escolho viver bem esse momento e eu escolho ser melhor neste momento. E todas as pessoas que cruzam comigo percebem que eu estou bem. E eu falo muito da historinha da aeromoça, lá, da comissária de bordo. Quando vem aquela mensagem assim, em caso de despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque a máscara primeiro em você, depois numa criança ou num idoso. Não tem como eu ajudar o outro se eu não estiver bem. E é isso, eu preciso fazer um esforço para estar bem nesse momento, porque senão eu não vou conseguir ajudar a minha família, eu não vou conseguir ajudar a minha empresa. Eu vou perecer. Para eu conseguir superar, eu preciso ter um esforço para ter a minha imunidade emocional. E a felicidade, e existem exercícios, hoje se estuda a felicidade. Existem exercícios que, inclusive, estimulam hormônios da felicidade dentro de nós, né? Que quando nós estamos com emoções negativas, nós liberamos o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando nós estamos com emoções positivas, dopamina, serotonina, ocitocina, que são todos hormônios bons e que fazem aumentar a nossa imunidade. Então, a felicidade, eu afirmo com todas as letras, que é o segredo e é possível desenvolvê-la por escolhas. Quer dizer, você pode escolher, porque eu vejo muita gente dizendo, como é que dá para ser feliz numa situação dessa? Você tem que encontrar caminho, mas existe. Com certeza, porque diversos estudos comprovam que as circunstâncias representam apenas 10% da nossa felicidade. 40% é genético e o restante é das nossas escolhas. O restante são das nossas escolhas. Tanto que a gente vê pessoas que sofreram acidentes, ficaram paraplégicos, são felizes. Pessoas doentes, às vezes numa doença terminal, e você vai conversar no hospital e ela está totalmente realizada porque ela tem uma vida. Então, tudo como você olha para a situação. Nós nos adaptamos às dificuldades. Agora depende se nós vamos escolher ser protagonistas ou se nós vamos ser vítimas dessa história. E isso a escolha é totalmente tua. E aí, nesse momento, isso né, que você está falando, quer dizer, no ambiente empresarial, mas vale muito para dentro de casa. Com certeza, é juntar, é se unir, é olhar para o propósito, é olhar porque a empresa existe, é olhar o que cada um é bom, se unir e falar, vamos fazer diferente, porque é a sinergia que acontece quando a equipe está unida. Quando a equipe está unida, 2 mais 2 vira 4, 2 mais 2 não é mais 4, vira 5, vira 6, vira 10, porque são várias cabeças pensando em prol de algo maior. E daí consegue-se fazer coisas totalmente inéditas, inovadoras e criativas e dá sim para criar coisas novas. E muita gente tem dito que esse momento tem despertado também a solidariedade nas pessoas. E a solidariedade tem um impacto também nessa receita de felicidade? Totalmente. O ser humano, ele foi feito para o outro. Nós não fomos feitos para nós mesmos. Deus, quando nos criou, ele nos criou para servir o outro. E servir, fazer pelo outro, nos faz felizes. A gratidão, você lembrar de coisas boas que aconteceram no teu dia, você tentar se desligar dessas coisas, daquilo que você não quer, né? Porque o que faz nós ficarmos ansiosos? É a gente pensar no que a gente não quer. Então, eu não quero ficar doente. Então, eu não quero ficar doente, eu não posso ficar doente, eu não sei o quê. Como que eu faço para ter emoções positivas? É eu olhar para aquilo que eu quero. Eu quero ter saúde, eu quero trabalhar, eu quero continuar, eu quero fazer isso. Essa é a diferença do otimista e do pessimista. O otimista, ele pensa no que ele quer. E o pessimista pensa no que ele não quer e foca naquilo e faz aquilo acontecer. Porque ele foca tanto naquilo que ele não quer e aquilo acontece na vida dele. Quer dizer, você chama mesmo.
O bem ou o mal você chama. Eu acredito. Que ótimo! Nossa, adorei conversar com você, muito bom esse banho de otimismo aí, que o pessoal que está em casa aí meio jururu, tá vendo? Ó, as coisas podem ser melhores, depende de cada um. Nós não vamos fazer o coronavírus desaparecer, mas a nossa vida tem que continuar, né? Ele vai continuar no nosso meio. Eu digo que eu sou uma embaixadora da felicidade. E a minha missão hoje é passar pelas empresas levando alegria, otimismo e esperança. Quem quiser fazer contato com você, como é que faz? No Instagram, camila.kluppel, K-L-U-P-P-E-L, e tem meu celular também, que é 429-9923-5919. 9923-5919. Isso aí. Anotadinho. Camila, muito obrigada, adorei nossa conversa e pode ter certeza que eu vou te chamar outras vezes. Pode chamar. Obrigada. Abraço. E o Autoestilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536. Deixando um grande abraço, um agradecimento para o pessoal de New Hair Design, nossos parceiros de sempre. Para você, eu quero agradecer demais pela companhia. Foi um prazer estarmos juntos. Uma honra ter você aqui comigo. E semana que vem, a gente se encontra de novo aqui na TV Vila Velha em Alto Estilo. Até lá!